O Senado Federal, aprovou aquele projeto de lei que saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, apreciando uma faixa de cobrança do ICMS sobre alguns tipos de serviços e produtos. Algumas mercadorias, especificamente, vão ter a taxação limitada, o ICMS limitado, de 17% a 18%. Quem traz as informações para nós é Elivaldo Barbosa, que já está aqui no estúdio. Elivaldo Barbosa, esse assunto, a gente disse, vai render. Rendeu e, ao que parece, vai se transformar, existe a possibilidade até de se transformar em ação na Justiça. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Joelson, boa tarde para você que nos acompanha nesta terça-feira. Exatamente, ontem o Senado Federal, na verdade, deu prosseguimento à tramitação iniciada na Câmara há uns 15 dias e aprovada já na Câmara o projeto de lei que determina essa alíquota única para o ICMS no caso de produtos considerados essenciais, como combustíveis, também energia elétrica, transportes coletivos e telecomunicações. Ontem o Senado aprovou por uma maioria folgada, Joelson, o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, por um placar de 65 votos favoráveis e apenas 12 contrários. Com isso, a matéria, como sofreu uma modificação no texto aprovado na Câmara Federal, ela retorna à origem, no caso, à Câmara Federal, para ser examinada e lá deliberada em fase final de tramitação nas duas casas. E aí, o que sair do texto lá da Câmara vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Curioso, Elivaldo Barbosa, só tem 81 senadores, mas esses 81 senadores conseguiram mais votos contrários à medida do que a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, né? É verdade, é. Foram 10 parlamentares que votaram contra a matéria, na oportunidade na Câmara, e aqui com 81, 12. Agora, Elivaldo, isso mostra como no Senado a resistência aos projetos, aos projetos de lei que são enviados pelo Centrão ou pelo grupo do governo tem um pouco de resistência maior. Mas nessa matéria, a oposição foi mínima porque ninguém queria ficar mal na fita com os eleitores que já pagam tantos impostos, né, Elivaldo? É verdade, uma resistência feita inclusive com direito a ponderações, defesa do voto, foi do senador piauiense Marcelo Castro, né? Uhum. Dos 3 senadores da bancada estadual, a senadora Eliane Nogueira do Progressistas votou sim, da mesma forma o senador Elmano Ferrer também do Progressistas. O senador Marcelo Castro do MDB votou contra a matéria, foi um dos 12. Vamos ver como é que ficou então os placares. Nós temos aqui as informações na tela. Aí o presidente do Senado está aí, ó. Eliane Nogueira do Progressistas votou a favor da redução do ICMS, no caso, né? Do estabelecimento de um teto para o ICMS, assim como Elmano Ferrer do Progressistas. Então, os 2 senadores do Progressistas votaram sim. O Marcelo Castro, senador do MDB, que votou não, votou contra essa redução do ICMS sobre esses bens considerados essenciais. E aí, Elivaldo Barbosa, ele chegou até a justificar pelas redes sociais. Justificou sim, afirmou que não votou contra por ser contra a redução de impostos, mas ele não associa a matéria que foi aprovada ontem no Senado, Joelson, com justiça fiscal ou justiça social. Disse Marcelo Castro na rede social que até poderia votar a favor, desde que o benefício chegasse a quem verdadeiramente precisa, no caso, motoristas de aplicativos, taxistas, enfim, um segmento que é mais penalizado com a alta dos combustíveis, mas para liberar, por exemplo, isenção do ICMS sobre o gás de cozinha para todas as faixas da população, Marcelo Castro considera uma distorção do projeto de lei. O fato que essa foi a justificativa do senador piauiense, mas não foi suficiente para barrar uma maioria, assim, digamos, bem robusta da matéria que conseguiu ontem no Senado Federal. Agora é aguardar a tramitação na Câmara e a sanção do presidente da República. Elivaldo, os governadores, quando reuniram as bancadas para explicar a situação e dizer por que seria prejuízo para os estados a redução do ICMS, eles deixaram claro: olha, vocês têm que pensar pelo menos na possibilidade de uma compensação. Essa compensação veio meio que causando insatisfações dos governadores, mas chegou. Existe um plano de compensação que foi apresentado. Foi por isso que o texto foi alterado em relação à da Câmara Federal. A Câmara Federal não previa nenhum tipo de compensação. Até os aliados mais diretos lá do Palácio do Planalto afirmam que os governos já vivem nadando em dinheiro. Até essa foi a expressão usada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, numa entrevista concedida aqui mesmo no estado do Piauí, assim que a matéria foi aprovada na Câmara Federal. Bom, mas no Senado houve a aprovação de uma emenda que prevê uma compensação
compensação para os estados que terão perdas de receita através da redução do ICMS, aqueles que cobram acima de 18%, obviamente. Como é o caso aqui do Piauí, que cobra 31%. Então, essa compensação viria em forma de, ainda nesse exercício fiscal, ou seja, na execução do orçamento de 2022, considerando que as despesas já estão previstas, programadas com base numa expectativa de receita com base nas alíquotas atuais. Bom, isso aí é o que está prometido. Se for ratificada na Câmara Federal, aí já muda a essência da matéria, não de forma profunda como desejam os governadores e o Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda. Mas, de certo modo, é um aceno para evitar prejuízos aos estados, principalmente no atual ano, agora no atual exercício. Para o futuro, não. Para o futuro, os estados já terão que adequar as suas LDOs, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também os orçamentos estaduais com base nessa nova realidade, ou seja, de não arrecadar ICMS sobre combustíveis, energias, transporte coletivo e também telecomunicações acima de 17%, 18%. Elivaldo Barbosa, olha, esse começo essa primeira metade de ano na relação União, Estados e Municípios foi bastante prejudicial aí para estados e municípios, porque nesses últimos tempos, o governo federal elevou o piso de uma categoria que compõe a maior parte da folha de pagamento, que é o dos professores, e ainda por cima passou a faca na receita, que é o ICMS para estados e municípios, né, Elivaldo? Essa é a maior queixa, exatamente, dos estados e municípios. Estão pagando a conta, recebendo da União os encargos e as receitas para cumprir esses encargos, essas despesas não estão chegando, né? A tendência com essa realidade é reduzir repasses do ICMS, como também dos fundos de participação, tanto do governo, tanto os estaduais como os municipais. E as despesas com o pessoal aumentam. Tanto é que já há muitos casos de greves do magistério. Aqui no Piauí, por exemplo, está com essa realidade porque os professores estão insatisfeitos até mesmo com o reajuste que foi anunciado, dado e implantado aqui no caso de Teresina, por exemplo. Então, é mais uma razão para essa queixa de prefeituras e governos estaduais em relação a essa nova realidade fiscal, com base, Joelson, no principal tributo estadual, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS.